Olá, galera. Eu estou passando esse vídeo aqui com slide e vou explicar para vocês um pouquinho do conceito que a gente já estudou em sala e algumas coisinhas que ficaram em dúvida, certo? Caso vocês tenham alguma outra dúvida, vocês podem comunicar no grupo da turma e uma pessoa só da turma anota tudo e passa para mim, certo? No meu privado. Porque aí fica melhor eu tendo só uma pessoa conversando comigo do que várias pessoas da turma. Sobre habitat e nicho ecológico, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem lembrar que habitat é onde o animal vive, onde vai apresentar as condições climáticas, físicas e alimentares favoráveis. É o ambiente, vamos imaginar que é o ambiente que ele está vivendo. Por exemplo, uma floresta, um macaquinho na floresta. Então, aquela floresta amazônica, por exemplo, ali vai ser o habitat que ele vive. Se a gente pegar aquele macaquinho e colocar na Antártida, o macaquinho não vai sobreviver, certo? Porque ali não tem as condições climáticas, alimentares e físicas essenciais para a sobrevivência dele. Já o nicho ecológico é a forma como ele vive. Aqui nós trazemos um exemplo do leão. O habitat, vocês podem ver que está aqui savanas africanas, certo? Quem tiver curiosidade pode pesquisar também. Até pesquisar a imagem, que vai ser bem interessante para vocês, sobre as savanas africanas. E o nicho ecológico desse leão aqui, vamos ler aí comigo. O leão é um animal predador que alimenta-se de zebra, antílope ou búfalo. Então, aqui já vemos a necessidade alimentar desse leão, que ele se alimenta. Então, no ambiente, no habitat que ele vive, tem que ter essas condições essenciais, certo? Tem que ter esses animais que são os animais que ele se alimenta, que o leão se alimenta. Os leões competem com animais como as hienas, os guepardos e os cachorros selvagens. Na época do acasalamento, o macho dominante procura uma fêmea e se reproduz, transmitindo suas características aos descendentes. Então, para garantir a sobrevivência das gerações futuras, esse leão precisa estar num ambiente favorável, que tenha a alimentação que ele está acostumado a consumir, que o organismo dele esteja adaptado àquela alimentação, que tenha um parceiro, uma parceira para ele reproduzir e prolongar as gerações futuras, para que ele possa crescer, né, a sua família e que a espécie não venha entrar em extinção. E vamos continuar. Continuando aqui, algumas leoas cuidam de seus filhotes e de outros também, enquanto outras vão à caça. Então, as leoas cuidam de seus filhotes e os leões vão à caça. Então, esse é o modo de vida deles, para garantir a sobrevivência. Os leões vão caçar e as leoas ficam cuidando dos filhotes. O leão precisa proteger o seu bando de outros grupos de leões. Isso a gente sabe muito bem que o leão, ele é muito feroz, ele avança quando ele vê perigo, quando ele entende que aquilo é perigo para ele. Quando ele entende que o animal está se aproximando daquilo, significa perigo para ele e para a família dele, ele avança, certo? Então, até aí tudo bem, não é isso? Sobre os seres autótrofos e heterótrofos, nós entendemos que autótrofos são aqueles que são autossuficientes, são aqueles que produzem seu próprio alimento, que são os casos das plantas, das árvores, certo? Já os heterótrofos, nós entendemos que somos nós, seres humanos, são os animais, é o leão que a gente citou, por exemplo, que são animais, seres vivos que necessitam de outros para produzir seu alimento. Eu preciso ir ao supermercado, comprar os meus alimentos para preparar na minha cozinha, porque eu preciso me alimentar daquilo, certo? Os animais selvagens precisam comer outros animais, carne, certo? E animais herbívoros precisam comer vegetais. Então, eles sempre vão precisar de um outro, certo? De um outro nutriente para produzir seu próprio alimento. Ou, quer dizer, para produzir energia, para fabricar energia, certo? Já as plantas não. As plantas, elas produzem sua própria energia. Elas só utilizam a luz solar, água, nutrientes do solo e outras coisinhas, como o gás carbônico, para produzir seu próprio alimento.
ela não precisa, como nós seres humanos, não precisa ir às compras, como os animais não precisam ir à caça, para caçar outros animais que tenham energia, que tenham nutrientes para nós. Não, as plantas produzem sua fonte de energia, produzem seu próprio alimento. Aqui nós vemos a cadeia alimentar, certo? Que vocês devem dar atenção às setas para que vocês possam saber a diferença entre cadeia e teia alimentar. Porque cadeia alimentar nós sabemos que é cada sequência aqui. Por exemplo, aqui a primeira sequência do capim para o rato. Capim, rato, cobra, pássaro, lobo. Certo? É raposa. Acho que é uma raposa aí. Então, aí que termina essa sequência. É uma cadeia alimentar. E uma outra cadeia alimentar, essa bem mais curta, é do capim para o coelho. Terminou aí. Não tem mais outra apontando. Depois do coelho, não tem outra seta apontando. E uma outra cadeia alimentar que nós vemos aí é capim, grilo, ou garfanhoto, capim, garfanhoto, cobra, pássaro e lobo. Então, aqui nós vemos 3 cadeias alimentares que juntas nós vemos que formam uma teia alimentar, certo? Lembre da imagem da teia de aranha, que são várias sequências, vários segmentos, apontam para várias sequências. Então, são várias cadeias ali que vai formar uma teia, certo? Então, é a teia alimentar. Aqui nós temos outro exemplo de teia alimentar. Nós vamos ver as cadeias aqui. A planta aponta para a vaca, que aponta para o leão, uma cadeia, certo? Da planta lá do girassol, aponta para a galinha, que aponta para a cobra, que aponta para a águia, uma outra cadeia. Do girassol aponta para o garfanhoto, que aponta para o sapo, que aponta para a águia, uma outra cadeia. Do girassol também aponta para o garfanhoto, que aponta para a galinha, que aponta para a cobra, que aponta para a águia. Então, outra teia. E a última do girassol aponta para a abelha, certo? A abelha precisa se alimentar do pólen no girassol. Então, do girassol aponta para a abelha, que aponta para o sapo, que aponta para a águia, certo? Então, a sequência sempre vai ser essa. Então, aqui tem várias cadeias alimentares que vai formar uma teia alimentar. Mas a seta, por exemplo, da vaquinha, a seta do girassol aponta para a vaquinha. Isso não quer dizer que é o girassol que come a vaquinha, não. É a vaquinha, ao contrário. É a vaquinha que se alimenta da planta, certo? E também o leão, aqui o exemplo do leão. O leão, a seta da vaca aponta para o leão, mas quer dizer que o leão que come a vaca. A vaca que está apontando a seta para o leão, quer dizer que a vaca é alimento do leão, certo? A mesma coisa acontece na sequência aqui da galinha. Se a seta do girassol está apontando para a galinha, isso quer dizer que o girassol, que as plantas são alimentos da galinha, certo? E se a seta da galinha aponta para a cobra, quer dizer que a galinha é alimento da cobra, certo? Não confundam. Sobre herbívoro, onívoro, carnívoro e decompositores. Os herbívoros são aqueles que se alimentam somente de plantas, certo? De vegetais, legumes. É o caso, por exemplo, do coelho. O onívoro são nós, seres humanos, que se alimentamos de vegetais. Nós comemos alface, claro, nós comemos frutas, mas também nós se alimentamos de carne. Então, nós temos esses 2 tipos de alimentação. Então, nós, seres humanos, somos onívoros. Carnívoros são aqueles que se alimentam somente de carne, como é o exemplo do leão, certo? Que só se alimenta de carne, da cobra, que só se alimenta de carne. E os decompositores são aqueles fungos e bactérias que eles decompõem a matéria morta. Tem um corpo ali, o animal morreu, tá ali no chão. Aí os fungos e bactérias, alguns fungos e bactérias, se alimentam daquele corpo morto, certo? Que está ali. Aqui o exemplo de herbívoros, a girafa que se alimenta de folhas, nós seres humanos que se alimentamos de carne e de frutas, certo? O lobo, ele alguns lobos, eles são onívoros, certo? Como, por exemplo, o lobo-guará. Mas a maioria dos lobos são carnívoros, se alimentam somente de carne. E no caso aqui do nosso urso, um animal grande,
E vocês devem, assim, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês devem lembrar de pesquisar e não simplesmente sair chutando, eu acho que esse animal é onívoro, eu acho que esse é carnívoro, não. Olha, no caso do nosso amigo urso, ele é onívoro. Ele se alimenta de alguns insetos, mas se alimenta também de vegetais, certo? Carnívoro aqui do leão, certo? Decompositores, vemos aí a matéria morta embaixo, esse animal morto embaixo. E aqui os fungos e algumas bactérias estão consumindo esse corpo, por isso que ele está se degradando. E aqui nós vemos o exemplo da laranja com fungo. Então, os fungos também, eles se alimentam não somente de carne, mas também de outras matérias mortas. As matérias que estão em decomposição é porque ali tem fungo, como é o exemplo dessa laranja. Aqui vemos uma cadeia alimentar, certo? Tem somente uma sequência onde o rato se alimenta do milho, a cobra se alimenta do rato e a coruja se alimenta da cobra, certo? Aqui temos várias cadeias, como foi o primeiro exemplo claro aqui do início que eu falei para vocês, várias cadeias alimentares. Onde aqui o fungo vai servir de alimento para o gafanhoto, certo? E aqui a planta vai servir de alimento para o gafanhoto. Aqui é um roedor, vai servir de alimento, vai consumir o gafanhoto. E a coruja vai se alimentar desse roedor aqui que está em cima da pedra. Vemos aqui uma teia alimentar, porque aqui tem várias cadeias alimentares. Tem a seta que vai seguindo da planta, passando pelo gafanhoto, pelo roedor, passando pela coruja até o fungo, é uma cadeia. E a outra cadeia aqui da planta que passa para o fungo, a outra da planta que passa para o gafanhoto, que passa para o fungo, a outra da planta que passa para o gafanhoto, que passa para o roedor e que passa para o fungo, certo? Então, várias cadeias que vão formar uma teia alimentar. Porque teia é como se fosse aquela teia de aranha, certo? Então, vai ter várias cadeias. Aqui é um exemplo de só uma cadeia, só tem uma sequência, a seta só apontam ao ponto de um início aqui do milho até o final, que é da coruja. Então, aqui só é uma sequência, só é uma cadeia. Esse aqui tem várias sequências, várias cadeias, que se você não prestar atenção, você pode se perder. Então, várias cadeias vai formar a teia alimentar, certo? Então, pessoal, só foi isso por hoje. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês mandem mensagem no grupo e uma pessoa manda essas mensagens para mim, certo? Tchau!